Olá, boa tarde, bem-vindos. Neste Velha Guarda, a Cristina Costa e Silva e eu, Marina Crate, vamos conversar com João Carlos Gomes. Advogado e gestor associativo e empresarial, é um homem multifacetado. João Carlos tem uma longa experiência profissional que começou com o curso de Direito na Universidade Livre de Lisboa em 1988. Passou pela política e em 1992 foi deputado na Assembleia da República em representação da Madeira. Volto à ilha, de onde é natural, abriu escritório e deu também aulas de Direito no ensino secundário, ao mesmo tempo que ia sendo convidado a ocupar vários cargos nas mais diversas áreas, na direção da Fundação do Inatel, na presidência da ASICOM, no auxílio maternal e no Conselho de Justiça da Associação de Futebol da Madeira. Acumula ainda funções atualmente no Instituto de Mercados Públicos do Imobiliário e da Construção em Lisboa. João Carlos Gomes, boa tarde. Boa tarde. Obrigada por teres arranjado um buraquinho para estar aqui conosco nesta tarde. A primeira pergunta que eu te faço: com uma vida tão ocupada, fica-te tempo para viver? É uma forma de ver a ter a vida ocupada, graças a Deus. É uma forma que eu vejo a vida a ter a vida ocupada. Eu não consigo viver a vida sentado a olhar para a televisão. Isso para mim não é uma forma de vida. E também sou de uma geração e de uma época que ainda não se adaptou às redes sociais e a olhar para um telemóvel ou para um smartphone ou para um tablet muitas horas por dia. E eu preciso de folhear um livro, de cheirar as folhas de um livro, preciso de folhear um jornal, preciso de olhar as pessoas, preciso de olhar a natureza, preciso de olhar o céu, portanto, preciso de vida. Preciso Precisas de de vida. vida. E todas Não é uma essas vida experiências, virtual. que me Significativa. convidaram e que eu as aceitei desempenhar, deram-me todas imenso prazer. É claro que passados quase 40 anos desta atividade, as forças também já não são as mesmas e a vontade anímica já não é a mesma. E por isso as coisas vão naturalmente findando e passando a pasta a outras pessoas. Agora, na Associação de Futebol, pronto, houveram eleições, já não vou fazer parte da lista da Associação, do Conselho de Justiça da Associação de Futebol. São outras pessoas, têm de vir, e eu sou apologista de que nós temos que sair em determinadas Temos que alturas. saber sair. Entrar, dar o nosso melhor, criar, usar a nossa imaginação, dar o nosso melhor, servir e depois sair. Tu és um De homem de consciência tranquila. convicções. Sim, sou. Eu, no desempenho destas funções, faço isto no sentido de fazer o melhor para aquilo que eu fui convidado. Servir. Não ser servido, servir. E depois de servir, dar o meu melhor, dar a minha melhor imaginação, passar a pasta a outras pessoas. Eu tenho um problema. Muitas vezes, quando quer sair, não me deixam. E Pois depois, é, e depois cedo. ficando em todos estes cargos, Depois em cedo. alguns tu já entraste em 90 e tal, Sim, 97, pois, as pessoas 92, podem. 93. Alguns, nascem com, penso que entrei em 91. Pois foi, pois foi. Mas depois vou cedendo, não, mais um mandato, E vamos vais querer mais um sair mandato, agora. sim, estamos aqui num novo projeto e tu és essencial, vamos ficar e já conto com esta equipa, tenho confiança em ti. E Portanto, entretanto houve pessoas que foram entrando e foram saindo e tu continuaste a é, é, ficar. É um bocado verdade, como o Mas governo tu do já Alberto sei, João é Jardim, verdade, é que entrando, verdade. mudava os entrando. secretários, mas ele É continuava verdade. lá. Há pessoas que foram entrando entraram depois de mim e saíram e ainda lá estou. Mas tudo tem o seu tempo e temos que sair. Mas todos eles me dão muito gozo. Porquê? Porque eu desde que me entendo como pessoa, fui educado pela minha família a ver o mundo para além das paredes, dos muros da casa onde eu vivia, que era uma casa grande e tinha muros altos. É a casa que é hoje a Clínica de Santa Luzia. Tu nasceste numa casa enorme. Nasci numa casa enorme, éramos 23 pessoas na família, dentro daquela casa. Pronto, Mas dava o isso era o suficiente para não se verem se não se conhecem. Não, isto não era bem, isto nem encontrávamos. Mas foi uma casa com regras e Tu tiveste uma infância feliz. felicíssima. Não, Só não eu tínhamos não vacas lá em concordo casa. contigo. Eu Os outros animais estavam lá todos. Tinhas cabras e Cabras coelhos e e coelhos e porcos galinhas e galinhas e ovelhas portanto, e eu sabia que os ovos saíam das galinhas. das Nessa altura galinhas. era normal dos pastores Eu saberem. sabia, sim. E subia às Mas, prareiras e as árvores de fruto e abanava-me lá nos galhos e mexia na terra, ficava com as unhas sujas e ficava com os joelhos encardidos, que só me costuma dizer, e os tornozelos. Levavam as palmadas no rabo porque tinha acabado de tomar banho e estava sujo logo de seguida.
Mas faz tudo parte da vivência. Brincava na rua, brincava dentro de casa, brincava com os amigos. Portanto, as pessoas da minha geração todas também um bocado fizeram um bocado isso. E não fez diferente. O que eu fui ensinado disso sim, e penso de uma forma diferente, é que além dos muros da quinta, havia outros mundos e pessoas que viviam diferente de mim. E eu sempre Portanto, não te quis. os teus pais fizeram com que tu percebesses que de alguma forma eras privilegiado, pode-se falar assim, Sim, mas que havia também havia uma outra pessoa, realidade havia outra com a realidade qual além daqueles preocupar-se. muros e realidade essa que eu devia ver, que eu devia Uhum. observar e devia repensar de se aquela realidade que vê era uma realidade que eu não, um dia mais tarde, se tivesse possibilidades, não devia ter atitudes para mudar aquilo que eu via. Era de alguma maneira começou aqui o teu interesse pela política, Sim, uma forma de agir, eu entrei de na poder política, eu entrei intervir. na política de uma forma, pronto, os tempos eram outros, há 50 anos, e tenho 11 anos. Pois já lá foi meio século. Pois, foi há 50, eu tenho 11 anos, e quando se formaram os partidos, eu, naquele impulso, a minha família estava dividida entre dois partidos, e na opção que eu tomei na altura, com aquela idade, sem ninguém me dizer nada, sem ninguém me dizer nada, eu entrei para um partido político, que depois vinha a ser representante desse partido na Assembleia da República. E pronto, foi essa a convicção que eu tive, além de que eu sempre me interessei muito pelo direito constitucional, sempre me interessei muito pela política, pela organização do Estado, sempre me interessei muito por isso. Tanto que Daí que vai ter a minha a formação advocacia. jurídica, no quarto ano nós no meu tempo optávamos por económicas, jurídicas puras e políticas, e eu optei pelas políticas. Portanto, eu sempre gostei muito da vida pública política. Não no sentido de desempenhar cargos de grande dimensão. Se esse tipo de Sim. ambição tu não tinhas ao Não, longo não, destes anos não, todos, não. Eu, não, eu sempre tive aquela. Até porque ele não ia enriquecer com a política. porque ele já era Não, rico. não, As não. pessoas, as Não, pessoas, eu não. Ou Nós, seja, eu vivi sem dificuldades mas, toda a vida. mas João, de Pronto. alguma Portanto, eu forma, sempre vi dinheiro desde que nasci. Eu exato, sempre sim, soube que o dinheiro era uma forma de nós vivermos, não de nós que nem nos todos tinham, mostrarmos, não de mas demonstrar que tínhamos dinheiro, de de vivermos. alguma forma, João, o facto de. É porque nós sabemos, nós sentimos, mesmo quando somos mais novinhos, sabemos que os nossos pais têm alguma coisa. O facto de saberes que havia algum dinheiro na tua família também de alguma forma te manteve mais Isso com de uma uma postura mais. independente. Exato. Isso foi uma grande vantagem. Não precisavas da política Nem para sequer fazer a foi o vida. dinheiro por si só, porque eu sempre fui habituado a saber que o dinheiro um dia acaba. Poupavas. Poupava. Eu fui habituado a isso, fui ensinado a isso. Todos nós fomos ensinados a isso. Que o dinheiro acaba, o dinheiro não dura sempre. Portanto, as árvores das patacas, isso é um ideal que não, uma utopia que não existe. E às vezes existe, são de forma criminal e depois ilícita. E não foi isso que fez, nem fiz nada a fazer. O dinheiro era uma forma. Fomos educados a ser independentes. Todos, homens e mulheres, de lá na família, fomos educados a ser independentes. A sermos nós próprios, ser A ganhar o independentes. teu próprio A salário. ganharmos o nosso próprio. A ser úteis à sociedade. Até determinada altura éramos sustentados pela família. E a partir de determinada altura tínhamos que ser úteis à sociedade e tínhamos que nos governarmos a nós próprios. E é outra coisa que me ensinaram. Tu, para pedir dinheiro, pedes ao banco e para comprar uma casa. Não O pedes dinheiro chão. para para comprar viajar, não pedes dinheiro para nada. Não, luxos. não pedes para Porque isso luxo. teria que ser com aquilo que tu ganhaste, com os Tu pedes extras que para tu comprar uma conseguiste casa. E acumular. eu e o meu pai, a minha família, tinha possibilidade de nos dar a cada um de nós uma casa, mas não nos deram a cada um de nós uma casa. Ajudaram-nos. Sim, mas mandaram-nos ir ao banco pedir dinheiro e trabalhar para pagar essa dívida. Já tens a casa paga. Já tenho a casa paga. Pronto. Pronto. O teu pai Pronto. foi sempre uma grande referência na A tua minha vida. família, o meu avô João Carlos Gomes, Tem exatamente o teu nome. eu tenho o nome dele, Sim. E que tem uma rua ali é no uma pessoa, transversal à Rua do Comboio, não é? que era uma quinta do meu avô que depois foi loteada e são vários, um empreendimento habitacional. Tem a rua com o nome dele e o grande iniciador do nome da minha família. O pai dele também é João Carlos da Câmara, ele João Carlos Gomes e o João Carlos Gomes, e o meu pai tinha o nome do lado da mãe dele. Portanto, na minha família fomos educados assim, a ser independentes, a ser úteis uns aos outros e à sociedade, a não ser parasitas e a pensarmos que sem trabalho não conseguimos. E também fomos ensinados a que a vida faz com o fruto do nosso trabalho e não com aquilo que vamos herdar.
Ter orgulho daquilo que se faz. Ter orgulho daquilo que se faz, daquilo que se ganha, daquilo que se consegue guardar e para viver, para ter uma vida digna, para ter um fim de vida digno. E não pensando, eu vou ficar aqui à sombra da bananeira, não vou fazer nada porque vou herdar. Não, não vais herdar nada. Porque se calhar tu não te Se dedicas vais gastar tudo se vais até- gastar, não vais herdar Se nada. calhar outra pessoa ainda vive mais do que tu e tu ficaste sempre à espera. Além disso, também me ensinaram a ter mundo. Vai conhecer o mundo, vai ver o mundo. Viajar foi sempre muito importante. É muito Viajas o mais que podes. Tem. Agora já não Apesar tanto, mas de- ainda, ano passado ainda 20 vezes de avião. Para mim já é Já. bastante. Mas já antes cada 60 vezes. Pronto, andei 20 vezes de avião, não foi para Lisboa. Foi para Lisboa, sim, também, mas para ver. Para outros outro país onde tu sítios. estiveste, qual Eu adorei todas as viagens que fiz foram viagens marcantes. E eu adorei atravessar os Estados Unidos, de Nova York a Los Angeles, na antiga ruta, na Route 66. Foram 18 dias. Foi uma viagem marcante. Eu era jovem, tinha para aí 28 anos, éramos 3 carros, éramos 18 pessoas. 6 em cada carro, sem telemóveis, só com os mapas. Sem Aquilo era internet, giríssimo, não nós havia perdíamos. GPS. Nada disso, nós perdíamos, nós zangávamos, brigávamos, mas depois ao fim do dia estávamos a tomar uma cerveja, a comer uns hambúrgueres E depois com aqueles mapas enormes. com os mapas enormes, Precisávamos quase depois de alguns deles nos levavam Tinhas o que virar carro, o mapa constantemente. depois discutíamos lá com os pontos cardeais que não estávamos a acertar. Rasgava os mapas e tal. Depois uns adormeciam, eu não tinha que estar acordado para levar o carro, não, era muito giro. Excedíamos a velocidade, éramos multados. Enfim, aquilo era tudo Era muito engraçado. estressante. Isso é uma viagem gira, própria, pronto, para a idade. Mas há outras coisas que me fascinaram. Fascina-me muito a natureza. Os Bijagós, aquela reserva da natureza que quase ninguém conhece, que é um arquipélago que era português e que já não é, infelizmente, faz parte da Guiné-Bissau, que é uma reserva mundial da natureza, que são ilhas puramente virgens, onde os homens e as mulheres vivem de uma forma muito ancestral, completamente ancestral. Não sabem ler, falam os seus dialetos, caçam com flecha, os Vivem em peixes palhoscas já. vivem em muito antes das palhoscas, vivem em palhoscas. Palhoscas. Não há estradas, não há ancoradouros, entra-se na praia de balsa. Isso também é fascinante ver isso. Foste lá bater. Já sabias quando foste à Guiné-Bissau ou quando estavas na Guiné-Bissau é que Não, soubeste? quando eu fui para a Guiné-Bissau, porque eu trabalhei num escritório em Lisboa, e também fiz um percurso um bocado diferente da minha geração. Quando se acabava o curso, no meu tempo, a gente Toda a estava gente vinha para a Madeira. vinha a Madeira. E eu não queria, eu não vim. E o meu pai possibilitou-me disso, continua lá, e disse: pai, eu quero ficar em Lisboa. Eu sou os meus pais que querem ficar em Lisboa. Mas o pai era o homem que tinha a chita, que tinha o dinheiro Não dele, vinha, não, tomava a decisão não final. confrontá-lo assim. E disse: pai, eu quero ficar em Lisboa, mas se calhar vai-me sustentar mais uns 3 anos como se eu estivesse a estudar. E eu fiquei em Lisboa, fiquei a viver em Lisboa, fiquei a estagiar, mas não se ganhava muito no estágio. Isto há 40 anos atrás não se ganhava no estágio. Não. Uns tostos, 1500 escudos, para aí. Então dava para comer uma refeição, uns pregos, pronto. Mas pronto, era o que tinha que ser. E eu não quis vir para a Madeira, nem quis arranjar lá trabalho. Quis fazer um estágio a sério, fiz um estágio de manhã e à tarde. Não fiz aquele estágio de faz de conta. E depois, por essa minha dedicação à vida profissional, o escritório onde eu trabalhava reconheceram-me essa dedicação e promoveram-me de uma forma que eu comecei a ficar também uma pessoa com maior responsabilidade dentro do escritório. E então, no escritório onde eu trabalhava, tratava-se muito de assuntos de pessoas que viviam em África. Angola, das ex-colónias. Daí a minha ligação às ex-colónias, que as conheço. E depois, a uma determinada altura, que o presidente de então, que foi assassinado, o Nino Vieira, que tinha ligações ao nosso escritório, convidam uma data de juristas lá do escritório a visitar. A maior parte deles cheios de medo. Ai não, aquilo é terceiro mundo. Eu não me importava com nada disso. Ele convidou-me a querer, vou. Explorar. Eu lá, eles chamavam-me o irmão o preto branco. Porquê? Porque bebia vinho de palma, que sangravam as palmeiras de manhã, depois com o sol, a seiva das palmeiras fermentava, aquilo tornava-se aguardente e bebia com eles, nos canecos que eles bebiam. Aguentava mais ou menos, eu ficava como eles, não ficava diferente. E depois à tarde. Estava aguentando, não era? Depois à tarde tomava um caldo de galinha preta, que eles achavam que a galinha preta depois corava aquela aguardente de palma, e depois à noite eu ia para a festa com eles. Portanto, depois eles assavam uns porcos selvagens que apanhavam no mato, preparavam-nos no chão da cozinha, depois metiam no forno. Isto foi para o forno, mata os micróbios todos, que lá saber. Eu vou comer como eles. Pronto, e Não te aconteceu mal nenhum. Não.
Não, viver numa tabaca, viver numa casa, naquelas casas coloniais. Mas como é que foste bater ao arquipélago? Depois, quando lá foi numa altura do Carnaval, em março de 92, coincidiu que havia um grupo de portugueses que fizeram um trajeto de Marrocos até a Guiné-Bissau de Jeep. Estava muito na moda fazer isso. E então os portugueses chegaram e houve uma festa para festejar essa chegada. E eu participei nisso, porque tudo o que havia de programas eu ia. Participei nisso e eu fazia parte também do programa deles, era aos beijagosas. Eu também viu, eu também quero ir com vocês. E foi. Bem, a meio caminho, eles mataram um porco de um barco. Que era para pôr o porco pôs na ilha. Para terem porquinho. Para termos alimentação na ilha. Depois, lá ficamos 4 dias na ilha a ver aquilo tudo. Havia determinados percursos que não podíamos fazer porque tinham cobras. Sim. E podíamos ser picados e isso era complicado porque não havia medicação para nos ajudar. Fizemos as coisas dentro das regras, naturalmente. Mas eu fui integrado lá na comitiva deles, com as pessoas, com os nativos de lá, com os guineenses que estavam responsáveis para estar connosco. Na vinda para cá, íamos num barco mais moderno, mas era tão moderno que depois parou a meio do percurso. Começou a deitar uma fumarada branca. Eu lembro que vinham os senhores libaneses, que até eram seguranças de um presidente importante que estava a visitar a Guiné nessa altura, que também aproveitaram a saída. E disse, bem, a gente vai ficar aqui a meio do mote, a meio do oceano. Uma fumarada branca, ficamos para ali umas 2 horas, era um percurso de 4 horas, levamos umas 7 horas. E depois que ficamos parados de tal forma, e o nosso movimento, e se calhar aquilo o nosso movimento dentro do barco, quando eu devo por meio, estavam uns tubarões à volta do barco, e disse, olha, tu perdeste. Agora é que já foi. Bem, e vou ficar aqui, vou ser comido por um tubarão ao meio do oceano, nós todos, bem. Conclusão, não havia comunicações, não havia nada. Eles tanto mexeram para lá no motor, que a gente vai. Que a gente vai. Mas eu, naquele tempo, naquela altura, e nem sequer ficava muito aborrecido, não estava muito. Não, eu também, depois somos novos. Mas isso é juventude. E nem medem. Não é mais do sentido da responsabilidade. Se fosse hoje em dia, ficava nervosíssimo. Mas naquela altura. Se calhar não ias. Se calhar não ia. Ou ia noutras condições. Naquelas condições não ias. Quando cheguei à terra, sei lá, fomos para lá tomar umas cervejas, umas cervejolas, para eles tinham ostras, então que melhor. Cheguei à terra, bebi cerveja e comi ostras. Olha que rica vida. Pronto. Eles afinal são felizes e não sabem. Sim, é nós temos que pagar muito para comer ostras e eles nós... comem ali de borla. Eles comem de borla. E nós também. Eles descascavam, tiravam as ostras da casca. Nós bebíamos cerveja gelada. Eu queria lá saber da viagem. Já tinha esquecido da viagem. Já lá estava, já. Diz-me uma coisa. A Marina há pouco ia te perguntar, ou perguntou, e outra-me a repetir a pergunta dela, sob pena de não encontrares a resposta. Onde é que tu voltarias segunda vez? Onde é que tu já voltaste segunda vez? Em viagens. Em viagens. O que é que tu gostaste mesmo e que te marcou? Olha, eu gosto muito de mar. Eu gosto muito de mar. E gosto muito de praia. E tenho uma admiração pela natureza estrondosa. Eu fiz uma viagem à floresta mexicana há 30 anos atrás, em que entramos na selva mexicana, que tem parte de selva, que tem animais selvagens. E entrei depois de um monte de vegetação muito densa, entramos numa espécie de praia oásis em que as tartarugas estavam a desovar. Ai, que giro. E estavam a eclodir. E nós num silêncio a respeitar um silêncio espiritual quase, ali entre a floresta, a ver as tartarugas a sair dos ovos e a fazer o seu percurso de vida. E a vislumbrarmos que as gaivotas interrompiam porque comiam algumas, as aves, mas aquilo era ela é da natureza. Ela é da natureza. E ficamos lá umas 2 horas, depois a maré foi enchendo e nós onde estávamos a água lá chegou à parte da floresta. Portanto, havia uma mistura de mar e de floresta. Que lindo. Portanto, aquilo foi místico. E eu fiz uma coisa que é proibido fazer. E tinha uma garrafa de água, daquelas no 1/4 litro, estas garrafas de água que nós tomamos normalmente. E eu bebi a água e depois tirei a areia daquela praia, era quase pó. E eu enchi a garrafa com a areia daquela praia e guardei. Tens ainda hoje? E tenho hoje. E tenho hoje isso. E com a mesma água daquele mar. Olhas para aquela areia e lembras-te daquele momento. Eu lembro daquele momento. Onde é que está essa garrafa? No escritório? Tenho em casa. Porque o teu escritório sempre foi conhecido de todos os jornalistas por ser o sítio onde toda a gente gostava de ir,
porque vi as tuas recordações de Eu viagem, eu as trazia armaduras, as as peças africanas. peças africanas. Fazes coleção. Não é bem coleção. Eu Nós gosto, trazemos uma coisa para o Uma coisinha. frigorífico eu gosto de trago. e Eu gosto de trago. ele traz E ele outras traz coisas. para... Sim, tenho uma armadura daquelas feitas daquelas armaduras medievais, tenho as baístas, tenho as espadas, tenho as esculturas mexicanas com aquela pedra fabulosa que é a obsidiana, tenho as esculturas peruanas que eles têm, a América do Sul tem coisas lindíssimas. Tem Os coisas, teus clientes não acham estranho quando não, os meus é bonito. clientes dizem uma coisa, ai, nunca entrei num escritório tão bonito. Pronto. Olha que É muito agradável. Alguns, vocês escreverem, alguns, e faço aquilo à minha medida, né? E não faço, aquilo não é um para agradar museu, não é para ninguém, agradar claro. ninguém. não. Sobretudo é porque eu passo a maior parte do tempo no meu escritório e é lá Tens que até que me sentir tens bem. que identificar com os E já teus. agora também tenho que pôr as pessoas que me procuram profissionalmente a se sentirem bem também. E de alguma forma Tem- identificarem-se. Identificarem-se e tenho lá uma tapeçaria fabulosa que comprei em Titicaca, no Lago Titicaca, numa ilha, que há aquelas ilhas de Urus feitas de feno. Hum. Aquilo lá está, lá, é mais um lugar fabuloso que se deve ver. E a tapeçaria é enorme, e as pessoas ficam encantadas com aquilo. E eu continuo a ficar também encantado com Tantos aquelas anos coisas, depois. sim, tantos anos depois. As coisas bonitas que tu colecionas. Sim, porque aquilo e quando eu tenho boa Traz uma memória, história. felizmente eu tenho boa memória, eu lembro-me sempre de qualquer momento que tem a ver com Que com aquele, aquela- com aquela recordação, aquela com aquela recordação, coisa com aquela trouxeste. estátua, com aquele quadro, com aquele Essas símbolo. recordações foram muito feitas com o grupo de deputados da Assembleia da República com quem tu É estiveste. verdade, é verdade. E eu quando fui para a Assembleia da República, em 92, eu era um jovem advogado sem grande currículo e sentava-me onde me mandavam-me sentar, que era na quarta-feira. Não te mandavam O sentar. meu padrinho protetor era o Dr. Guilherme Silva, que tinha sido meu professor, mas ele, independentemente disso, ele sempre foi protetor dos mais novos. E eu sentava na quarta-feira. A quarta-feira tinha uma vantagem, que era que se havia remodelações no governo, os membros do governo que tinham sido deputados também se sentavam na quarta-feira. Tinha havido uma remodelação e a doutora Leona Beleza veio para a quarta-feira se sentar ao meu lado. Olha, vê. Portanto, eu tenho o doutor Guilherme como padrinho, a doutora Leona Beleza como Bem madrinha. acompanhado. Como madrinha. Portanto, eu fiquei ali Muito bem muito sentado. bem Muito bem ladeado. e muito bem ladeado e a aprender com pessoas com uma experiência fabulosa. Nós éramos muito poucos novos, na altura não se apostava muito nas pessoas novas para deputados, era sempre pessoas mais velhas. E como éramos poucos os novos, juntávamos mais os novos. E dessa junção surgiu um grupo para viajarmos. E tu fizeste Bem, dezenas de E viagens fiz com dezenas eles. de viagens, porque aqui na Madeira nós não tínhamos Isso não era tão fácil. não era tão fácil. E então, o que é que eu fazia? Íamos-nos telefonando, eles organizavam as viagens e nunca me punha a nada. Eu sabia que ia apanhar um avião para Lisboa e depois de Lisboa, Ias quando eles eu ia quisessem. quando eles fossem. Então era um pequeno fácil. E pagava, Não chateava nada, pagava pagava a sua parte. pagava a minha parte e sabia que eu ia. E quarto individual, não E, era? não, isso é Nunca essencial. partilhaste quarto com ninguém. Não, Isso eu também detestava. me lembro. de Eu vocês falarem. detesto essas coisas porque eu sou filho único, eu tenho irmãs, mas e mesmo Pois tu vives rodeado de mulheres. sempre que tenho três irmãs e não tenho irmãs, só tenho um primo, o resto é tudo primas. O meu pai só tinha Era um irmãs. matriarcado. Era um matriarcado. Infelizmente, o meu avô, João Coras, também morreu cedo, morreu com 62 anos. Portanto, aquilo ficou uma família muito vincada, muito personalizada pelas mulheres, que, diga-se de passagem, não são fáceis de Pois não, pela obedecer. venta. Não são Pela fáceis de venta. obedecer. Mas tu mesmo com as tuas amigas, e tu tens montes de amigas, considero uma delas, Sim, e a Cristina a também. Cristina Obrigada. também. Tu vives sempre também muito rodeado de mulheres. Há muitas, tens amigos, mas tens uma relação muito especial com as mulheres. Sim, Se calhar Afinal, sim. somos mais fáceis de aturar do que eles, de certeza. Porque Não, o João eu Carlos tenho- é regente e se anda com mulheres. Mas pode Sim, ter sido também o facto de ter vivido Sim, sempre sim, muito sim, com rodeados. mulheres, Sim. claro. Sim, é verdade. Tenho a pessoa mais importante da minha vida Fui também. foi a minha mãe. Com quem tu tiveste Ficaste até o com fim. ela até Com ao quem eu fim. fiquei até ao fim. A quem eu tive com ela até ao fim dela. E é esteve. isso mesmo que todos nós queremos, apesar das viagens, de vivermos Sim. anos fora da ilha, voltar à ilha e ficar com. E voltar ao E, ninho. e ela, Voltar e ao ela, e eu ninho. lembro-me todos os dias dos meus pais, todos os dias, mas o meu pai era um homem
porque como da geração deles, eram os homens da rua, da rua, da vida Que se faziam à empresarial, vida que faziam à e que vida. estavam na. Portanto, E andavam era, nas patuscadas e e nos andava nos encontros com os patuscados, amigos. portanto, era um homem que não deixava faltar nada à família, era o homem o que sustentava a família, e a minha mãe era Que a que nos cuidava. dava a educação, Era a gestora. era a gestora. Era a gestora, Tanto que o meu aquilo era pai um pequeno dizia, governo. quando chegava a casa deixava de mandar, passava a ser mandado. E se calhar bem, pronto. Sim, Dentro de portas mandava a minha mãe, fora de portas. um bocado. É. Mas um homem tradicional, conservador. Sim, Com sim, muitas este coisas são. background. Olha, em termos de respeito para com os outros, em termos de valores, eu sou muito conservador. Eu não admito certas coisas que vejo hoje em dia, Como é não me que adapto, te não me adapto a certas adaptas? respostas, não me adapto. Não me Como é adapto e que te reajo. adaptas à vida hoje em dia? Como é que tu vês a juventude? Eu não estou a dizer que são mal criados, mas são mais mal criados do que nós éramos, verdades todas. Eles dão São respostas, os Ou miúdos se dão. calhar são mais Eu, quando transparentes. queria ser mal criada, a minha mãe só me regalava os olhos. Não, eu não tenho, não. O meu pai olhava Mas para nós não mim. vivíamos em regimes de terror. Não, Tínhamos mas Não, mas era respeito. Mas era assim, para todos. Era o respeito. proteção, Era- era respeito. E nem estou a dizer que hoje em dia não presta, quer Não dizer estou a que dizer nada não é disso, nada mas disso. não. Os tempos mudam. Os meus avós também já diziam que nós éramos muito rebeldes e eles não eram. Pois, é verdade. Portanto, os tempos Nós mudam e as já, coisas nós são já assim. entrávamos em. Mas há valores que são inultrapassáveis para mim, que não que tem é nada a ver com as gerações. o respeito aos mais velhos. E Exato. quando eu digo aos mais velhos, não é só aos nossos avós, aos nossos parentes, a todos, aos professores, aos nossos amigos. Portanto, eu tenho montes de amigos, mas eu não invado A a privacidade. privacidade e a intimidade deles e não ultrapasso determinadas linhas, como também não é que ultrapassem comigo. E sou incapaz de ir à casa de uns amigos e entrar no quarto deles. Ou abrir o frigorífico. Ou isso. A não ser que tu queiras ajudar a cozinhar. A não ser- Se quiseres ajudar a cozinhar. ou quero tirar uma cerveja ou qualquer coisa que esteja lá para comer, E para mesmo assim consumir. Pronto. perguntamos. Mesmo assim pergunto. Eu hoje na casa da minha mãe não lhe abri o frigorífico sem perguntar se podia abrir na casa da minha mãe. As minhas Era irmãs aquela- dizem que eu faço alguma cerimónia na casa delas. Nem é estudado, acho que era. Não, mas é Foi assim. incutido. Foi assim. Claro. Porque nós vivemos numa casa com 23 pessoas, tem que haver regras. Exato. Nós, antes dos 10 anos, 11, não comemos na mesa dos mais velhos. Porque nós tínhamos comportamentos que não podíamos estar lá. Olha, vê só. Próprios da idade que têm, nós não comíamos na mesa dos mais velhos. Aquilo Eu era até uma, preferia. aquilo era uma ascensão. Ou eu Preferia até um preferia, stress. claro. Conquistar a mesa dos mais velhos era Era estatuto. definido. Comíamos numa mesa antes da refeição dos mais velhos e numa mesa à parte, num quarto à parte. Para não Numa fazer, sala de refeições à parte, que não era propriamente a sala de jantar mais brilhante da casa. Era a copa. Era um quarto ao pé da cozinha, que tinha uma mesa e nós sentávamos ali e comíamos. E- Mas ainda passei fome por causa disso. Esse Era tipo- tu, as tuas três irmãs E e os meus os primos. teus primos. Os Primos e esse primas. tipo de Primos e família primas, tu sim. ainda tens. Tenho, sim. Eu gosto muito de estar. Mas há uma coisa que eu aprendi na vida. A família de onde nós nascemos é a família, mas há famílias que nós escolhemos. Que são, E há pessoas que eu estou com elas, Por escolha tua. por escolha minha, que eu sinto dentro do meu coração como se fossem família, como se tivesse nascido com elas. Não obstante, não lhes abres os frigoríficos. Não, óbvio, não. Não lhes entra na porta do quarto. Até alguns fazem, pô, já fizeste essa pergunta tantas vezes. Depois eu esqueço-me. De algum pormenor da casa. Mas tu tinhas isto assim, já não me lembrava. Falar em frigorífico. Olha, depois. Eu acho que aprendeste umas coisinhas, não? Aprendi umas coisinhas, faço umas coisas. Gosto muito de cozinhar mariscos, a fazer bem mariscos. Oh, ótimo. Adoro. Fazer. Bem, Eu faço já uma estás a sapateira, eu faço uma profissional. sapateira ótima. Tá bem. Então vais ter que Isso é fazer, cozinhar para nós um dia, porque eu faço uma tem- sapateira ótima. Tá bem, pronto. Mas tu sabes que eu tenho um segredo para fazer a sapateira, que eu tenho amigos que gozam de mim. Sobretudo eu fazia no Porto Santo, que é quando se tem mais tempo. Agora já no Porto Santo, mas levava daqui da Madeira, congelada, descongelava. Mas eu abri uma garrafa de vinho branco. Como é que numa seca, para andar a partir aquilo todo. E para ganhar alguma paciência, bebi um vinhinho. E Então, deitavas o resto da Eu garrafa pensei na que também sapateira, estava o não é? resto da não, sapateira. eu fazia. Não, a sapateira deita-se cerveja. Olha, vê só, eu não sabia. E Nos então, mariscos. eu lá me ponho em casa à tarde, nesse dia não é à praia, mas uma sapateira não dá para os amigos, tudo temos que fazer duas. Tinhas que fazer dos mais paciência, tinhas que ter. E então, eu ponho uma garrafinha de vinho branco no frigorífico, entrando o que ponho, e ia começando ali a fazer o preparo da sapateira. No fim da garrafa de vinho, estavam as sapateiras preparadas.
E tu depois arrumado? e o arrumada, mas a limpa, varrer a cozinha, o chão da cozinha, porque tinha caído umas cascas para lá, pronto, mas a sapateira fica deliciosa. Que Portanto, maravilha. eu tenho amigos, ele faz uma sapateira ótima, mas ele tem que estar só e beber uma garrafa de vinho. Pronto, faz Claro, parte da com certeza. receita. Fazes E parte. não, eu tenho que estar só, Mas que é para ter concentração, É para para fazer não outras coisas. dizer, para ninguém saber a tua receita. Não é bem Exato. isso, é para não ter desvios de atenção para É aquilo que estou porque a quando fazer. nós tentamos organizar qualquer coisa com o João Carlos, ele tem que ir à agenda e dizer: eu tenho um jantar na quinta, eu tenho um jantar na sexta. Tu, no fundo, gostas muito de estar só na tua própria casa, Sim, mas sim. também estás, no fundo, sempre, constantemente, Porque as pessoas gostam de estar contigo. gostam de estar contigo. Sim, tens boa eu sou companhia. convidado. Mas Mas tu convidas também amigos e cozinhas para eles. Além da sapateira. sim, faço E isso. cozinhas para ti também. E cozinho também para mim, E põe sim. umas mesas lindíssimas que ele adora decorar mesas. Ai, Ele gosta do requinte. O João Carlos Sim, é uma Ai, pessoa quem do não sim, requinte, tem gosto, cuidado. sim, gosto. Gostas de olhar Gosto. para uma mesa que Eu gosto de esteja bem fazer, gosto feita, sim, bem elaborada. aprecio isso. Faz parte também um bocado do meu signo, apreciar o belo, tu és o quê? a Balança. balança. É Balança. balança, do O 8 de belo. outubro. Sim, isso é verdade. Olha, vê se E tu és de dezembro, Uhum, sabes? exatamente. Olha, eu aqui a destoar tudo, sou de maio. És de Exatamente. Mas maio. diz-me uma tudo. coisa: se tu tivesses feito qualquer outra coisa na vida que não fosse o direito, o que é que tu gostavas de ter feito? As pessoas às vezes dizem, Olha, eu gostava de ser arquiteto, Pois, se eu não gostava não sei o tivesse quê. sido. eu gostava muito. Eu quando era mais novo, eu era muito magro. E eu atirava-me das rochas do Lede para o mar. E eu sonhava ser Um mergulhador um mergulhador daqueles olímpico. olímpicos. Mas nós vimos numa terra que não isso era. Não ias ter futuro nisso, nem Não. o teu pai teria ficado Mas Não. tinhas contente. sucesso na altura com os teus Tenho, mergulhos? Tens uma ligação muito grande então ao mar. Eu adoro o mar. E o Porto Adoro o mar. Santo. Sim, eu adoro Mais o do que o Porto mar é Santo. o Porto Santo, Porto não Santo. é? Eu adoro o Porto Santo. Não te choca tudo isto que acontece no Porto Santo agora? Não, não tens uma casa para ficar, não tens um sítio para parar o carro. O teu Porto Santo dos anos 70 e dos Não, anos Já 80. não. esse Porto Santo não existe, porque o Porto Santo o Porto Mas Santo não era se uma passou casa, do o para o Porto 88 ou Santo para era o o nosso 90. quintal. Era. Não se passou Ele do era o 8 nosso ao quintal. 90. Sim, mudou completamente. Não havia. Mudou completamente. Se tu hoje fosses um decisor no Porto Santo, o que é que tu tiravas que foi feito errado, por exemplo? Mas o Porto Santo tem um bocado de excesso de construção. Tem um bocado de excesso E de tu estás construção. ligada à construção, Sim, à mas SICOM, tem um bocado de pode-se excesso. dizer o Mas mesmo. curiosamente há falta de casas. As pessoas Porque a procuram procura é muito, muito a grande, procura é muito claro. A grande. procura é muito É grande. Também com uma fenomenal. praia daquelas não era de estranhar, não é? Aliás, Mas é uma coisa que os decisores, e acho bem que tenham a sua consciência e penso que têm, não vamos exceder em atitudes que vão matar a galinha dos ovos de ouro. corre-se esse Porque a risco. galinha dos ovos de ouro do Porto Santo é a areia e o mar. E o Se matamos a galinha sossego. dos ovos de E ouro, o o Porto sossego. Santo fica desapetado. As Exato. casas ficam vazias. Porque nós vamos ao Porto Santo procurar aquela praia idílica, Descansar. maravilhosa, descansar. Independentemente do que possam dizer, que tem mais do que isto e mais do que Não, aquilo. aquela praia é fabulosa. Não, Aquela não praia é vais fazer uma fabulosa. excursão no Porto Santo. Aquela Não praia é fabulosa. acontece. E nos últimos dias, quando paro para fechar a casa para vir embora, faço aquilo que a minha mãe fazia. Entro no mar e faço uma espécie de oração calado, a agradecer Aqueles dias que aqueles tiveste. dias de estar Tu naquele és um homem parede. espiritual, João. É que Sou não muito falas introspectivo, muito. sou Tu muito não falas introspectivo. muito. Sou muito introspectivo. E eu sou capaz de entrar numa igreja e quando ela está muito Quando está cheia, quando ela está vazia. muito cheia não me atrai muito. Mas quando está vazia entro e fico ali uns 20 És minutos. sobretudo uma pessoa agradecida. Assim, muito. Acho que está a Agradeço faltar muito muito às pessoas. a Deus, a uma divindade Que não e à minha interessa o família. nome, não te preocupes. Tu Não. respeitas todas as religiões. Aliás, Todas, o homem que todas. viaja como tu só pode. E gosto muito de uma canção da Maria Bethânia que é o Deus dos 100 deuses. Exato. Diz-me quem és, diz-me que sexo traz. Isto explica tudo. Nós que temos que... Eu quando entrei na Capela de Sistina e que vi aqueles textos, eu acreditei de imediatamente que havia uma Tinha divindade. que haver alguma coisa superior. Tem que haver alguma coisa Porque superior. senão não seríamos capazes de estar. Quando se vê Independentemente do nome e da do forma. nome, Não importa. quando algum ser humano tem a capacidade de fazer aquilo que nós vemos na arte, tem que haver um Tem que ser haver qualquer superior coisa que, mais. E quando se lê Camões, ele tinha que ter um dom. ele tinha que se Os poetas têm, tem sido os tocado de artistas têm que alguma ter forma. dom. Têm E que ter. quando, por E a exemplo, natureza, apreciar a natureza. Quando se vê a baía de Guanabara,
no Rio de Janeiro. Tem que haver Deus. Tem que haver. Quem fez isto? Quem fez Como é que é isto? possível? Mas, no fundo, quando se está ligado à natureza, normalmente já temos um sentido mais apurado que existe mais qualquer coisa, tem a ver Sim, sim, com essa beleza. E, por exemplo, tu acompanhaste a tua meta à morte, sim. E todos os dias todos almoçava com nós ela. Todos os temos dias os almoçavas, nossos todos os dias, mortos, todos os dias. fazias questão de estar sempre com Sim, ela. sim, sim. No fundo, Eu depois fui quando o eles filho que teve mais partem, presente com ela, foi eu. exato, e quando eles partem, fica aquele Também tem a sua. silêncio, Sim, fica fica, sempre fica. a pergunta, e Olha, agora, vamos para onde? eu sinto. Houve uma vez uma senhora que foi minha professora que me marcou muito, a doutora Manuela Peta, foi uma mulher extraordinária, me deu aulas de biologia, que entrei o 12º ano de ciências, depois retrocedi e fui Depois para 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 a letras. ideia, não era? Para a ideia. E não me arrependi de nada. Tenho conhecimentos do tempo de ciências que os outros não têm. E um dia via-te muito triste na rua e ela disse, e falar com ela, eu falo sempre com ela, parei e disse, não está com uma cara tão triste, o que é que tem? Perdi a minha mãe. João Carlos, quando a nossa mãe parte uma parte de nós. E tu, Cristina, deves entender sabe disso, isto. porque deu muito cedo a sua Sim, mãe, não tu é? entendes isto. Ela entende Quando, melhor, se e calhar, que tu todos perdeste nós. a tua mãe muito antes do que aquilo que era devido. Sim, tinha Sabes 25 que anos. às vezes Sim, penso sim. na Cristina, e penso, muitas vezes penso, epá, eu até sou mal agradecida porque eu ainda tenho a minha. Isso, E eu sim. até costumo usar Força da a mim uma natureza. força da natureza, um cavalo. Sim. Eu E costumo fala dizer com que é ela um que há cavalo. dias. Olha, ela disse que encontrou. Sim, fala com ela Mas a dias. minha mãe tem cenas, não sei se daria para contar aqui, mas é do género, ela cuida do vizinho, o vizinho cuida dela, mas ela não gosta que na rua saibam que o vizinho cuida dela. É a mentalidade É aquela madeirense, mentalidade. Ai, tem conservadora, cenas. madeirense. Eu, aliás, quando tenho uma reunião, quando nos sentamos a jantar, ainda há tempos na casa da Cristina, fartamos de rir com as cenas da minha mãe. E eu às vezes penso, pá, a A tua Cristina, mãe, que é a senhora que vai 2 vezes por semana à hidroginástica ao Lido de e que calções. nada, Sim, sim. Calções. calções, E, e, o e, pai e Com o, 1,80 m quase, sim, não é? sim, sim. sim, uma senhora alta, 83 sim, anos. sim, ela vai falar comigo. E há, Fala. e há tempos havia a cena do padre, ela me pediu para pedir ao padre que lhe fizesse, que eu Um encomendasse um bolinho. bolo. Eu encomendei o bolo e o rapaz olha para mim e diz: Dona Marina, e o quê? Velhinhas, 73, 74. Eu disse, nada, 83. Ah, benzito de Deus, a sua mãe ainda tem uma boa perna. Disse-me o padeiro. E eu desatei a rir e disse 83. Chega a casa e ela está-me a ligar. Eu disse: Ah, sabe, eu acabei de dizer ao padre que afinal me matei 83. Tens que lhe dizer a verdade. Eu disse: Olha, é porque as pessoas, se não acham que a gente tem aquela idade, nós não temos nada que esclarecer nada, não temos que Acho que sim, esclarecer eu nada. te concordo E com a tu mãe. fazias então o que com o resto, com o bolo? Tinhas umas velas, 73, espetava daquelas pequeninas e fazia a festa na mesma. Portanto, Ah, aquilo é. mas a tua mãe, pronto, está uma situação perfeitamente lúcida. É aquilo que eu sempre admirei no João Carlos, é porque a mãe já não estava connosco Nesta e ele continuava a ir almoçar todos A os dias estar com a na mãe. mesmo É. se a mãe sim. não soubesse que tu Eu, estavas eu, lá. eu adorei viver com os meus pais. Eu tenho um apartamento, eu comprei uma casa para ser independente, mas eu nunca deixei de viver com eles. Eu vivia sempre com Tinhas eles. sempre. E eu adorava viver com eles e divertia-me imenso com os meus pais. Era isso, olha, Os meus pais têm um feitiço nós no completamente fundo diferente um temos do imensa outro. sorte. Têm um feitiço completamente diferente um do outro. Mas a minha mãe tem uma paixão louca pelo meu pai. Vai ser giro. Sempre teve uma paixão louca pelo meu pai. E então fazia-me umas caixas que eu veia, mas ele levava aquilo todo com sentido de humor. E depois aproveitavam daquelas caixas dele para pecá-lo. E acabávamos sempre a hora de jantar, sempre numas risadas. Portanto, eu divertia-me imenso com eles. E depois, com o andar da idade, a colocar uns lapsos, que eu aproveitava aqueles lapsos deles para me rir de perdido. E depois telefonava às minhas irmãs e Tão contava a saudável. história. Bem, eu adorei viver com os meus pais. E quando a gente perde esses momentos, há um vazio Há um muito vazio muito grande. grande. Há um vazio muito grande. Fez-te falta não teres a tua própria família? Tu fizeste, tens Uh, as tuas sobrinhas, tens as tuas amigas, sim, tenho, tens uma vida. amigos. Há uma curiosidade. Eu não sou amigo de pessoas que vivem sós como eu. Olha Eu sou que amigo de casais. isso é Eu o frequento a casa de casais. é. Pessoas que têm mulher e filhos e E marido e tens filhos. depois com E crianças depois tem uma virtude. E vou dizer que é uma virtude. Pois sou padrinho deles. na Quantos mesma afilhados E tenho tens? para aí uns 30 padrinhos, uns 30 afilhados. filhados. Bem, aquilo nos aniversários e no Natal. Eu tenho para aí uns 30 afilhados. O Cobral lá de Dias que foi vosso convidado é meu afilhado de Crespo. Ora, o Marco Cabral. Mas isso foi uma ligação partidária. Não, familiar. Ah, Que o pai dele fazia serviços para as empresas da minha família.
A tua ligação Sim. partidária sempre foi a de Lisboa, depois vieste para cá, para a Madeira, mas tu sempre tiveste um papel mais de adjunto, de advisor, de Sim, conselheiro, sim, Jurídico, de sim. alguma e não forma. mesmo jurídico, mas mesmo político. Sim, também, Tu sim. nunca tiveste ambições políticas de ser número, de Não, ser secretário, de não, ser presidente da Nunca andaste naquela Assembleia? competição. Não, não, não te não, atraía não, esse na estrelato? Madeira, não. Não, porque eu conheço bem os meandros da política e eu sou uma pessoa muito independente e penso muito por mim e decido muito por mim. E é uma coisa que o meu pai me dizia: tudo o teu escritório, ninguém te põe fora. Na política, de um momento para o outro, ter no teu tapete e tu já não lá estás. E eu apostei em ti e dei-te formação para tu fazeres a tua vida própria. Mas, no entanto, farás aquilo que entenderes. E para desconcretizar bem o pensamento dos meus pais, se bem que eu tenho liberdade para fazer o que quisesse, mas o conselho deles era fundamental. Eu, quando fui para Lisboa estudar, eu fui felicíssimo, eu fui com 18 anos e fui na maior das alegrias, Claro. há muitos anos atrás. Quando fui para deputado, fui a chorar, porque eu tinha a família toda contra mim. Para eles Na- não foi uma honra ter um filho Não, deputado. não foi, não queriam. Não Não queriam. era necessário. Não, Para não, quê? porque a minha família não precisava de protagonismos nenhums, nem de televisões, nem de Essa foi páginas de sempre uma jornais. característica tua. E eu fiquei educado assim, não preciso disso. Conseguiste Mesmo sempre. assim, tu tiveste muitas coisas mediáticas com a tua ligação ao Inatel. Sim, Não há se fala do 5 Inatel e há e há 5 5 sim, apesar da teve, 5 teve. ter outra A pessoa gente que quando também veste a falava. pele, a gente quando veste a pele tem que vestir a pele, não é? E vestir aquela pele era vestir aquela pele. Agora que eu andasse à procura de Estás. protagonismos e taxas, não ando à procura de nada disso, não quero, não preciso. E tu agora queres fazer o quê? Olha, eu gostava de acabar a minha vida profissional a dar aulas, que eu adoro ensinar. Olha, é engraçado, tu Quanto deste tempo deste aulas aulas? no 11 ensino anos. secundário. Fica no pele. Tu deste no ensino Sempre, privado e sempre, no No, público. no privado e no público. sempre a direito. Sempre direito, nas áreas do direito. Sim. Ainda gostaria de Administração pública e voltar. direito. Gostava de acabar a Porque minha é vida profissional a interessante dar saber que aulas. há tanto professor frustrado que diz maldita hora em E que eu tenho, e escolhi esta tenho, e tenho a profissão. alegria de encontrar pessoas na rua que me dizem, porque eu lembro-me deles, e fui seu aluno e eu fui para direito por sua causa. Oh, que giro. Você Olha, mudou o meu rumo de vida. Várias pessoas já me disseram isto. é reconfortante. E Até porque diz, tu próprio também Compensador. tinhas mudado. Quando também mudaste da tenho mudado, também biologia tenho para o mudado, também direito. tenho mudado. Mas Também a tenho vida é mudado. isso mesmo, é nós É. andarmos aqui, E passarmos um porque eu tempo a dava dar aquilo aquela com um pessoa prazer influência. enorme, ensinava-lhes com um prazer enorme. Eles sentiam isso. E dei aulas no público e no privado. E dei aulas nos salesianos quando era só masculino. Curiosamente, um dos rapazes, depois foi meu aluno na pele já a escola mista, e ele namora-se de uma miúda lá na turma, mas ele já tinha sido meu aluno nos salesianos, e namora-se de uma miúda, e eu apercebi-me que era ali um namoro, mas nunca interveni. E antes, depois, quando eles casam, disseram: você vai ser o nosso padrinho, foi você que nos uniu. Oh, que giro. Estás a ver mais um É mais, afilhado. o João Carlos tem esta capacidade de se juntar às pessoas de uma forma quase. Não, eu Não é junto. imediata, mas é duradoura. É, É duradouro. As É. tuas aquelas amizades relações. duram todas muitos anos. Tu perdeste algum amigo, não morrendo, por atrito, porque normalmente a ideia que eu tenho, passados tantos anos, é Olha, eu que tenho um grande amigo, todas as pessoas ficam na tua um vida. grande amigo do tempo da juventude, com quem é que caçava, que na altura caçava. Depois a gente faz uma evolução natural e eu achei que caçar era uma estupidez. Mas Até porque caçar, tu gostas da Na natureza. altura, gosto. Depois a gente muda naturalmente. E esse meu amigo, a páginas tantas, meteu-se em droga, no consumo de pois, droga. segui um outro E caminho. depois na altura foi para Lisboa, ele ficou aqui, mas tínhamos sempre, dávamos sempre junto. Os nossos pais eram amigos, e íamos para Porto Santo juntos, andávamos de moto, andávamos de carro juntos, para escadas, carnaval. Era aquele amigo andávamos sempre juntos. E eu metei-se um bocado nessa situação da droga. E é onde eu já advogado, e eu sei que ele vai ser preso, porque ele andava a consumir e a vender. E eu sei que ele vai ser preso. E eu faço uma coisa que é ajudo a sair da Madeira para que ele não seja preso. E Eu entendo, eu teria feito isso por um amigo. ajudei-o a sair da Madeira nas vésperas de Natal. Ele sai, a família não sabe onde é que ele está, e os pais procuram tudo, mas sabem quem é que sabe. Mas sabem que ele está bem. Sabem que ele está bem, e depois eles sabiam quem é que sabia onde é que ele estava. A meio das procuras todas, e era eu. Eu disse, só pode ser. Servir de alguma coisa, valeu a pena. Servei porque ele depois não foi preso. Ele Mas- saiu, ele mas- juntou-se. Mas acabou depois- continuando. É Mas que ele Ele, para o continuou. lugar onde foi, continuou.
Ah, E ele, de vez em quando, mas telefonava-me. pronto, é a opção É a dele. opção dele. É isso. Ele telefonava-me lá de tempos a tempos e ele dizia: Opá, João Carlos, e vejo nas televisões, nos canais de português e só me começo a chorar quando eu te vejo. Porque tu, de facto, foste a pessoa Que me Me deu a mão. ajudou. que me ajudou, tu foste aquele amigo irmão que me ajudou. E disse: Opá, olha, tu faz a tua vida, tu vais ser preso. Se Portanto, não podes voltares. voltar, não é? Podes voltar, tu vais ser preso. E fui uma espécie de amigo advogado, mas fez-lhe isso. E ele hoje em dia continua fora, tem família constituída, tem 2 filhas. Penso que já não faz as coisas como fazia, porque depois as coisas. A Mas idade também a idade ensina, também não é? ensina, não é? Sim, a Tu, experiência. por falar em ensinamentos, o que é que tu aprendeste ao longo destes anos todos com as ligações à União? Aliás, a que União é que tu tiveste ligado? Não te Bem, dói ver o União partido sim, desta maneira, parece um tridente. muito. Eu não sou grande. Eu também já fui administrador da União. Pois, por isso eu perguntei. Como é que que chegou a União? O meu pai era do Marítimo, mas o meu padrinho, que também via lá em casa, lá na casa, todos juntos, ele era da União. E ele levava-me para os Jogos da União e eu ia com o meu padrinho. Então era da União. Com o meu padrinho. E o pai? O meu Olha, pai mas o meu pai não se chateava nada. O meu pai queria que eu estivesse bem. O Marítimo, a União, ele aquilo queria que lá a saber. democracia. E a tua ligação depois, Ah, através depois, do depois, Jaime Ramos, não é? depois vem através da minha ligação à CQ1 e eu já me depois convidei-me para. A primeira SAD de Portugal foi a da União e quem a fez foi eu. O senhor Jorge Nuno Pinto da Costa pediu aos advogados dele na altura que me perguntassem como é que eu tinha feito a SAD para fazerem a SAD de Porto. Que a Olha primeira que SAD de giro. Portugal foi a da União. E depois fui administrador da União. Mas é claro que eu não tinha uma especial apetência para ser dirigente desportivo. E eu já me entendeu isso e depois fez outras escolhas. Mas sempre adepto da União, é sempre pagador das quotas e sempre muito fervoroso. Vais Pelo aos menos jogos. Mas para como os é que, jogos, como é sim. que a União chegou onde chegou? Chegou onde chegou porque teve má gestão, porque teve opções erradas, Eram pessoas porque ligadas ao Jaime Ramos. a A determinada gestão altura seguinte, não, a determinada altura não. O João depois também se afastou porque entendeu que devia dar lugar a outros e depois essas opções não resultaram bem. Foram feitas opções. Depois houve ali interesses societários que se colidiram e quando as pessoas, e com o devido respeito, porque eu sou advogado e vou aos tribunais, quando estas coisas são aos tribunais, a lei permite que se prolongue muito tempo o desenvencilhar dos processos judiciais. E tudo isso vai matando um clube, porque os clubes Sim. não estão à espera de uma decisão judicial para pagar as até porque a finanças, justiça é para pagar os... tão lenta no Pois. país que dá para E os tudo miúdos que isso, vão tudo jogar e essa estão nascer. As junção. zonas não. E depois a União também não tinha só amigos, também tinha inimigos. Os inimigos também queriam matar a União. E Ou aquilo. queriam matar alguém do União. Ou isso, pronto, aquilo depois fazes aquelas misturas. E ainda bem que eu estava de fora disso, porque eu não gosto de participar nessas. Mas hoje em dia é sócio da União. Deste União Sul. E ainda Acho estive a ver sou sócio número 28. E pago as cotas. E sei bem dos no resultados início. todos que eles mandam pelo WhatsApp. Estás a ver? Falar em pagar cotas, tu sempre foste menino do Clube Naval, não é? E quando acabei o curso, deixei abdiquei de continuar a ser sócio. Porquê? O que é que te Porque desencantou? eu não tinha paciência para estar ali na conversa o dia todo. Eu preciso estar em paz e sossego, a contemplar o mar e a natureza e o sol, e a ler o meu livro. Portanto, eu, apesar de ter esta vida que tenho, eu preciso de paz e de sossego. E depois, não tem nada com o Naval, que a minha família vai lá, Sim, e sim, portanto, sim, não tenho sim. nada contra isso. Mas tu Mas é uma opção. desencantaste com o barulho, com Não, depois as bilhardices da eu Madeira. comecei a ficar uma pessoa um bocado muito mais conhecida do que era. E E do que depois, querias e do também. que queria, porque eu gosto de passar despercebido, Ele enquanto ia na minha vida para. pública e profissional Mas estou. depois, quando fechas a porta, Mas quando fecho a porta também queres a sou tua eu, vida quero ser eu privada. próprio, Exato. e não conseguia. Portanto, eu às vezes nem sequer água ia, porque eu falava tanto, e as pessoas falavam tanto comigo, e depois chegava ao fim e dizia, pai, não tive sossego nenhum. Eu Cansado. vim para descansar. Cansado, não teve Exato. sossego nenhum. Portanto, e tenho que ir para. Bem, eu vou para praias que Não não. lembrar Não ninguém. lembro, vocês nem imaginam. Diz-me lá. Não pode dizer, porque Uh, as Não pessoas pode. começam a ir para as praias. eu vou dizer uma delas, por baixo da ponte do Porto Novo, daquela ponte grande, Ai, que onde tem os bem. arrieiros, Interessante. E deves ser tu e mais meia dúzia. mais meia dúzia de pessoas. Eles não Pronto. olham para mim, nem eu olho para eles. Exato. Vão umas pessoas dar lá uns mergulhos com os xiscãs, outros fazem para lá, abrem o porta-bagagem do carro, fazem um piquenique, mas para mim está tudo bem, não me importo com nada É disso. engraçado. Eu Tu quero ver o mar e começas estar. a sentir-te claustrofóbico na Madeira. Ah, sim. Não, não. Começa a acontecer-te mais, Das, das, por exemplo, das andar ruas. nestas ruas com
Eu disse, grupos de turistas eu e disse já há pouco. Já. Eu disse tão poucas vezes esta tu coisa. disseste E disse com o Fernando muito poucas Ornelas. vezes a Fernando Ornelas. E o dois escritórios na Praça E do o meu pai Carmo. na Praça do Carmo. Muito poucas vezes eu deixo a Fernando Ornelas. Mas tu no fundo, és um homem do campo. Sim, A não é- Quinta das Carreiras. A Quinta das Carreiras é uma quinta que tem temos memórias fabulosas. Depois, lá está, isso nasci no Funchal, mas a minha família ensinou-me a ver tudo. Era isso, é. A ver tudo. E o meu pai tem uma ligação ao campo muito grande. E continuas a ter. Sim, sim. Eras O meu capaz de pai- refugiar numa casa no campo Era, quando saías do era. escritório? Sabes com quem? Com quem? Com companhias? Olha, espero que com a gente também, não? Cães. Com cães. Olha que eu tenho o meu cão e as minhas gatas e apesar, esta noite elas andaram doidas a fazer imenso barulho. Cães. Nós Apesar sempre de tivemos tu cães. sentes falta de O saudades, nosso último morreu com 17 anos. tu ligas-te muito aos teus animais. sim, muito. Aliás, eu- Até porque eles depois também não o chateiam, não vêm falar da vida dos outros, da vida alheia. Eu estou Sim, a pegar nisto porque sei que o João Carlos é das pessoas mais recatadas e mais informadas desta terra. Se o João Carlos abrisse um jornal de histórias e de bilhardices, Seria imensa. muito provavelmente teria sucesso. Mas isso Ver- aí- João, Mas e não os... te irrita saber tanta coisa. às vezes. Uma excelente pergunta, Cristina. Às vezes não quer saber, não quer Sim, saber isto, não. não me contes. Não, eu sei. Nós conseguimos fazer na nossa cabeça o Não, delete. não, vou saber porque é que eu não me irrito. Porque ele tem muito boa memória, ele Tá, não tem. pode pagar Como tu- aquilo. E eu tenho às vezes. Como eu, Saber, sim. o saber muita coisa, o saber também explica muita coisa. Eu às vezes. Mas eu também sou recatado naquilo que sai, não me divulgo. Não. Sim, também optas, é uma Portanto, opção. eu sou e devo ser. É incontornável perguntarmos pela situação política. Tu que andas política, sais da Sim. política, que és o teu sossego e que sabes tanta coisa. Eu gosto Como muito é da que vida. tu Eu gosto. te Eu sou sentes? um atento leitor da vida pública e política da Madeira. E sou um madeirense de verdadeiro. De alma. De alma. Ele é o de alma. Ele é de alma e português. Mas uma das boas coisas que a Madeira tem é o avião levantar. E ter dinheiro no bolso para poder viajar quando É das se boas quiser, coisas não que a é? Madeira tem, é esse. O Tem avião bem levantar. necessário, é. Às vezes é um problema que não aterra, mas pronto. São outras contas. Até porque tu, deixa-me dizer uma parte, um dia telefonou-me em pânico que tinha acabado de ir para a escapatória no aeroporto em Lisboa porque o avião estava a levantar e estavam a aterrar ao mesmo tempo. E ele Bom, telefonou-me e disse-me: eu- estás no jornal, tu tens que escrever isto. Na Expo 98, no tempo da Expo. O No avião, tempo da Expo. o meu avião ia a levantar e o outro está a aterrar no sentido contrário e o meu foi para cima da relva, daquelas relvas paralelas horror. às pistas. Até porque o João Carlos gosta tanto de viajar que toma sempre umas coisas para ir mais Às vezes relaxado. Para ir tomo, mais calmo, às vezes tomo, sobretudo às nas vezes tomo, aterragens. às vezes tomo. Queres fazer alguma pergunta? Temos Sobre só a vida, 3 minutos. a vida Política, sim, política. desculpa. A vida política na Madeira neste momento, claro que teve uma evolução muito diferente de há 20 a 30 anos atrás, é natural que tenha esta evolução. Mas eu acho que os protagonistas que estão na política hoje em dia não têm a qualidade que deviam ter. E o Todos de eleitorado, uma ponta à de outra. uma ponta à outra. E o eleitorado tem que dar uma resposta a isso. E eu sei que a maior parte da população madeirense está insatisfeita com esta situação. Com todos os partidos. Desapontadíssimo. Com todos os partidos. Não estou a falar de nenhum especial. Com todos. E por isso temos a capacidade democrática de decidir e de resolver essa situação. E não continuam a brincar connosco, tiveram a brincar, não brinquem connosco, não brinquem com o nosso bolso. Porque estas coisinhas de chumbar orçamento e de deitar os governos abaixo tocam no nosso bolso. Não toquem no nosso bolso, nós não somos ricos. Nem na nossa dignidade. É na nossa Deixa-me só dignidade. fazer-te uma última pergunta. Tu, nos últimos 40 anos, estiveste ligado à política e sabes muito de política. Como é que tu vês um fenómeno social como o Almirante Gouveia Melo, que ainda não anunciou nenhuma hipotética candidatura e que já tem a vantagem que tem nas sondagens? Precisamente porque as pessoas estão desgastadas e agastadas com os políticos que governam o país e a Madeira. Portanto, os políticos estão completamente desacreditados e descredibilizados e fizeram por isso. Fizeram por isso. E Todos puseram- os dias há a gente democracia- a tirar malas, a Sim. traficar droga, a ter Isso- imobiliárias. Isso é um dos E o defeitos da Ministério Público democracia. A democracia tem o defeito de levar os piores ao poder. Porquê? Porque os melhores retraem-se, não querem fazer São parte demasiado bons para se envolverem. São demasiado bons para desenvolver. Portanto, os bons quadros Os bons homens. traem-se, não querem, os homens bons não querem. Quando nós tínhamos homens bons, porquê? Porque tínhamos cargos políticos com o ideal de servir Havia mais E não de convicção se de servir. ser e não de servido. ser servido. Essa é a essência de um desempenho de um cargo político. E como é que Servir.
Como é que tu analisas, com o conhecimento político que tu tens destes anos todos, uma pessoa que ainda nem disse se será candidata ou não ter tanta vantagem em relação aos políticos? É mesmo só desencanto? Desencanto e o reconhecimento da Pelo capacidade facto de dar dele. Conhecimento da fresco. O capacidade. reconhecimento da capacidade dele, da personalidade. E não te esqueças que nós, latentes, gostamos de quem manda. Nós somos naturalmente Mas organizados. não é também Exato. Nós Exatamente. gostamos de quem manda e os militares mandam. O general Ramalhianes ganhou as últimas eleições sabia mandar. com os partidos todos contra ele. E o facto de Os partidos de poder Político, contra ele. sim. haver tanta insegurança neste momento por causa das guerras a que estamos. É que nós olhamos para todos os partidos da área da governação portuguesa, bem, todos têm as neradas, fazem apregou teorias que dentro de casa não as praticam. Exatamente. Em todos os partidos. Exato. Basta ler os jornais. É preciso, como dizia o Dr. Alberto João, refundar isto. Mas É preciso refundar, é verdade. E se no resultado das eleições do próximo mês, se continuar estas asneiras, é preciso refundar isto de facto. E aí já não sei como. A preocupação que nós tínhamos que ter, Neste momento, não estamos nós a concorrer a continuaremos nada. aqui a nossa velha Exatamente. guarda. Obrigada, João Carlos, por teres Obrigado vindo. eu, às Adorei amigas. ter-te aqui, Cristina João. Marina, muito obrigado pela amizade, pela consideração e por tudo o que nos têm legado estes anos todos. Obrigada. E um beijinho para vocês e tudo bom. Obrigada, João Carlos. Continuaremos aqui na velha Obrigado. guarda.